a justiça do Senhor vai prevalecer sobre todas as coisas. Nós precisamos de compreender de que a minha justiça própria, muitas vezes, ela impede o propósito de Deus na nossa vida. O que significa justiça própria? Justiça própria está ligada aos meus conceitos do que é certo e do que é errado. Eu não tenho que andar nos conceitos que eu fui criada, que eu fui gerado. Eu preciso de aprender que os conceitos familiares e da cultura de onde eu vim são limitados. Mas eu preciso de conhecer os conceitos, os preceitos verdadeiros da palavra de Deus. Porque a gente é cheio de justiça própria. Ah, eu acho que é assim. Ah, fulano é assim, fez isso, eu não concordo. Quem é você para decidir se você concorda ou não concorda o que o outro fez? Só Deus vai poder decidir e julgar a qualquer pessoa na terra. Nós temos que parar com o espírito de juízo e de julgamento das pessoas. Nós precisamos ter os princípios estabelecidos pelo Senhor. Sabe, é tão fantástico. Eu estou diante da presença de Deus. Começo a receber a palavra, receber revelações. E às vezes eu não consigo me conter com tudo o que eu recebo da palavra de Deus. Você está pronto nessa noite para ouvir aquilo que Deus separou para o Ministério Jardim da Colheita? Não só para você que está conosco pela internet. Eu quero que você seja muito também abençoado. É para o corpo de Cristo. São os verdadeiros princípios e valores. Algo novo Deus está trazendo sobre a terra. No meio de todas as calamidades e dificuldades, existe um povo que não está caindo em tudo o que Satanás tem projetado. Um povo que está indo contra os valores desse mundo. Está santificando o seu coração. Nós temos que pedir: Pai, que o teu reino venha sobre a terra. Fala comigo em voz alta. Declara junto comigo assim: Pai, eu te agradeço, porque tu criastes os céus, a terra, tu criastes a minha vida, tu criastes esta natureza. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora, Pai, em nome de Jesus, eu quero que nesta terra o teu reino venha e tudo o que acontece aqui na terra possa ser como acontece no reino dos céus. Aleluia. Oh, alabarás. Oh, Deus, obrigado pela tua presença. Eu quero que você entre no Espírito agora. Deixa o Espírito Santo te encher. A alegria do Senhor é a nossa força.
Fala com Ele. Diz: Pai, eu preciso de Ti. Eu quero que o Senhor venha me transformar. Que tu venhas sobre a terra, que tu venhas agora. Pai, sela esta igreja. Deus, o fogo do Senhor venha encher este lugar. Pai, aqui nós estamos na terra. E queremos, Pai, que aqui na igreja o reino de Deus se manifeste exatamente como se manifesta nos céus. Venha trazer a tua harmonia, venha trazer o teu equilíbrio, venha trazer a tua presença em nosso meio agora, Pai. Oh, alabarabás. Oh, Deus, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Manifesta na vida de cada pessoa. Que o Espírito cresça e domine agora sobre a carne. Domine agora sobre nossa vontade. Oh, alabarabarabás. Eu quero que tu venhas habitar agora em mim, em mim. Eu quero que tu venhas agora habitar. Aleluia. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: entregarei esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, e ele a tomará quando o Senhor deseja. Ele faz o seu juízo sobre a terra. Existe algo impossível para Deus. Eu quero dizer, igreja, vamos clamar ao Senhor, que nós possamos ser o canal de Deus aqui nessa terra, que possa haver o verdadeiro arrependimento. Arrependimento. Quando nós cometemos nossos pecados individuais, pecados coletivos, nós estamos, em vez de ser aqueles que salgamos a terra, nós estamos contaminando a terra. Por isso alguém pensa: o pecado que eu cometo no meu quarto, o pecado que eu cometo na minha individualidade, não vai atingir ninguém sobre a terra. É só eu. Todo pecado cometido nesta terra traz maldição
sobre a terra. Igreja, é tempo de nos limparmos. É tempo de nos santificarmos. O meu pecado, o teu pecado vai trazer maldição sobre a terra. E agora está vindo o juízo de Deus sobre a terra, porque o pecado se acumulou. Mas nós estamos aqui para nos arrepender. Pai, perdão, muda a minha vida. Ele é um Deus de amor. Apesar de nós, Ele é um Deus de perdão. É um Deus de misericórdia. E eu quero que você tenha uma experiência profunda no seu coração com o próprio Deus. Fala, eu quero te ouvir, Senhor. Eu quero te ouvir. Fala comigo. Eu quero te ver, Senhor, meu Deus. Eu quero seguir-te. Eu quero andar nos teus caminhos. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te adorar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Oh, vem agora, oh, anjos dos céus. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Pai, em nome de Jesus, nós somos falhos, nós somos pequenos, Pai, nós somos pecadores, mas sabemos que Tu és santo, sabemos que não conseguimos, Pai, com as nossas forças nos santificarmos. Espírito Santo, tenha liberdade de agir em nós. Age aqui no meu coração. Ó Pai, fala comigo agora. Meu Pai, em nome de Jesus, eu entrego a Tua igreja
diante de ti. Eu sei que o Senhor que criou esse tempo maravilhoso foi o Senhor, Pai, que criou a igreja. Cada um tem um chamado, cada um tem um propósito, mas todos fazem parte deste corpo maravilhoso. E agora, Pai, também sei que neste momento em que nós estamos diante da Tua presença, oh Deus, o Espírito Santo fala e o teto é aberto. E aquilo que eu não consigo, quando eu estou sozinho, as barreiras emocionais, as barreiras espirituais, os confrontos com príncipes das trevas, aqui é rompido. E eu posso chegar diante da Tua presença. Por isso eu te clamo, Pai, fala conosco, ministra no nosso coração, Pai, individualmente, rompe a cadeia, a barreira de cada pessoa neste lugar, em nome de Jesus. Cada um tem relacionamento contigo. Obrigada, meu Pai. Louvo o Senhor. Se você precisa, é o momento que você pode colocar a sua vida no altar, porque a palavra de Deus diz que o teto é aberto sobre as nossas cabeças. A unção do Senhor e a revelação de Deus virá sobre a sua vida agora. Deixa agora o Senhor ministrar a vida do Pai agora. Aleluia. Obrigada, Pai. Eu quero dizer, igreja, vai fazer toda a diferença. Nós estamos aqui diante do Santo dos Santos. A diferença está em como você está aqui. Se você está com o teu coração aberto, se você está buscando, se você está abrindo o teu entendimento para receber aquilo que Deus tem. Deixa o Senhor falar contigo. Ela vai,
Deixa Ele te encher. Busca a santidade. É tempo de arrependimento, igreja. Nós temos que limpar tudo que está na nossa vida. Tudo. Para conseguirmos alcançar o propósito. Porque a igreja tem que estar limpa, pura, vestida com roupas brancas. Para poder subir para as bodas do Cordeiro. É tempo de limpeza. Eu quero te dar a oportunidade de você continuar em adoração. Aleluia. E você vai poder trazer no altar o seu dízimo e a sua oferta como fruto da tua entrega, da tua vida, como fruto da entrega da tua fidelidade. Vem agora, recebe minha vida, recebe a aliança, minha vida. Senhor, em nome de Jesus, santifica a tua igreja. Fala com cada um de nós. Oh Deus, obrigada. Ministra, Senhor, no coração. Agora, em nome de Jesus, oh, recebe o dízimo, recebe a oferta, me entrega agora. Pai, sela este lugar. Fala conosco nessa noite. Pai, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada, a tua presença nos constrange. Oh, Deus te dei. Oh, Ele. Oh, vem, Senhor, agora. Pai, santifica o altar. Santifica a oferta que está neste altar. E fala conosco nessa noite. Tudo é teu. Entregamos a ti. E queremos te seguir, te servir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Que o fogo de Deus, você esteja cheio. Cheio. Agora louva, fala obrigada, obrigada, louva. Fala com Deus, aleluia, aleluia, eu te amo. Aleluia, aleluia. Senhor, derrama da tua unção neste lugar. Senhor, receba a adoração. Receba a nossa vida, Pai, agora. Oh, aleluia, 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 aleluia. Obrigada, 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 obrigada. Em nome de Jesus, nesse espírito, você não vai se desviar. Eu vou convidar a igreja a se assentar.
Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Amém. Igreja do Senhor, eu tenho algo para trazer, trazendo revelação da palavra viva. Em primeiro lugar, nós vamos falar que os pecados geram legalidade. Amém? E geram direito adquirido. Não é verdade? Quem que passa a ter direito através dos pecados? O mal, as trevas, de dominarem sobre a terra. A palavra de Deus diz: não deis lugar ao diabo. Para quê? Para que eu possa trazer o reino de Deus para a terra. O pecado, quando ele é repetido, continuidade do mesmo pecado, ele vai gerar iniquidade. Igreja, deixa o Espírito Santo falar. Pode ser que nós temos nas costas de cada um de nós ou de alguém iniquidade. Quando eu penso em iniquidade, é porque foi dado lugar para as trevas para agir na minha vida. O pecado vai gerar iniquidade. Iniquidade é pecado repetitivo. O mesmo pecado, uma vez, 2 vezes, 3 vezes e assim por diante. Quando nós cometemos um pecado, e nós somos filhos de Deus, haverá dentro de nós, em nome de Jesus, vamos compreender que o Espírito Santo venha trazer revelação, amém? Quando há a continuidade do pecado, quando nós cometemos o pecado, nós somos tocados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, também da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que mostra, você está errado. Você só vai sentir que você está errado quando você comete o teu pecado. Quando você cometeu, você errou, você cometeu o pecado, você teve ser aguçado dentro de você uma ação do Espírito Santo. Porém, quando você comete o pecado a segunda vez, você também terá uma ação do Espírito Santo que vai dizer: você está errado. Você comete o mesmo pecado 3, 4, 5, você sente está errado. Quando você começa a cometer mais vezes, daqui a pouco você não sente mais nada dentro de você, que você está errado. A palavra de Deus diz que quando pecado sobre pecado sobre pecado, vai gerar cauterização da minha consciência. E eu não vou mais sentir, você já ouviu essa frase? Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. É só um pouquinho. Deus me entende. Eu sei que eu estou fazendo coisa errada, que eu fiz. Mas Deus é misericordioso. Em nome de Jesus, está na hora de nós passarmos a sermos responsáveis pela nossa vida e pelos pecados que nós cometemos. Os pecados que eu cometo, o que é pecado?
Tem gente que tem dificuldade de compreender o que é o pecado. Tem gente que pensa, pecado é prostituição, é o ladrão, é o assassino, é isso, são coisas graves. O pecado mais grave e o que abre porta para Satanás se chama mentira. A mentira gera engano. Você conhece um mentiroso? Ele mente, e aí ele sabe que ele falou uma coisa que não poderia. Sabe o que o mentiroso vai fazer? Ele vai tentar se defender para provar, por A mais B, que aquela mentira é verdade. E ele vai cauterizar a mente dele, e ele vai arranjar situações para defender-se. E ele vai criar outra mentira. E outra mentira. E ele vai criar outra mentira. Mas a Bíblia diz que o mentiroso não é filho de Deus. Sabia disso? Não, eu sou filho de Deus, Deus vai me abençoar. A gente pensa que mentira é mentira cabeluda. Uma vírgula que você colocar numa frase e você mudar essa frase, mudar de contexto, é o suficiente, é mentira. A mentira me afasta de Deus. A Bíblia diz em João 8,44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio, porque ele jamais se firmou na verdade. Porque quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio. Porque ele é o mentiroso. Ele é o pai da mentira. Vós sois filhos do diabo. Quem é filho do diabo? Todos os mentirosos. Eu posso mentir? Não. Mas e se eu mentir? Como todos os pecados, nós temos advogados junto ao Pai, Jesus Cristo justo, para nos purificar dos nossos pecados. Nós temos que ser extremamente radicais com a nossa vida. Cada um tem que ser radical. Você tem que ser radical com você. Você pode se defender de mentira em mentira e acha que está tudo bem. Mas, querido, se você bater a cabeça e cair, e você sair da terra, você que vive praticando a mentira, querido, você vai para o inferno. Filho do diabo, vai para o lado do diabo. Mas glória a Deus, porque Jesus veio para quê? Nos tirar das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vamos buscar a santidade. Nós podemos nos arrepender, queridos. Quando há pecado repetitivo, pecado sobre pecado, e minha mente já está cauterizada, vai virar iniquidade. Iniquidade é um pecado coletivo, de uma pessoa só. Quando nós nascemos e os nossos pais viveram no pecado, nós já nascemos com uma iniquidade. O que significa? É um vício. O pecado gera vício. É um vício de uma área da nossa vida. E esse vício gera o quê? Sobre as minhas costas, gera uma ação de Satanás, para que eu possa dar continuidade àquilo que os meus pais fizeram. Eu já nasci com o vício estabelecido na minha casa. E quando eu peco, eu abro portas para quê? Quando eu peco, eu abro portas para Satanás entrar no meu lar. Meu lar é uma casa que deve ser selada na presença de Deus. Amém? Aonde que a paz de Deus tem que estar presente.
Mas existem níveis de iniquidade e tipos de iniquidade. Existem famílias que têm muitos tipos de iniquidade. Iniquidade da prostituição. Uma criança com 5 anos, com 4 anos, desenvolvendo desejos sexuais, isso não faz parte de uma criança. Quando uma criança começa a ter desejos e começa a ter atitudes sexuais, é porque a herança dela está ligada à prostituição, porque vem de geração em geração. E na casa existem espíritos, que são pessoas, espíritos de prostituição que andam naquele lar com uma mentira. Nós temos que nos arrepender e pedir: Pai, muda a história da minha família através da minha história. Eu vou me arrepender. E eu vou fazer todo o tipo de confissão para mudar a história da minha família. Sempre Deus começa a mudança através de alguém. E você pode ser a mudança da história da sua casa. Em nome de Jesus. Nós temos que entender que existe um jogo. Um jogo de lei. Existe o tribunal. Nós estamos falando sobre o tribunal de Deus. E nós estamos entendendo que existe um tribunal que vai me julgar o tempo inteiro. Por isso que eu disse, a oração não é só repetir palavras e muitas vezes pensar: eu estou orando, estou orando, estou orando, estou orando, estou orando, estou orando. Né? Eu estou orando para que Deus faça isso, para que Deus faça isso, para que Deus faça aquilo. Às vezes a gente está falando como uma reza. Tem gente que faz oração que é como uma reza. A reza é uma repetição de palavras sem nexo, nem sabe o que está falando, simplesmente repete, 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 como se achando que pelo muito repetir as coisas vão acontecer. Não, nós temos que pedir a estratégia de Deus, não para rezar, mas para orar com autoridade e para cancelar o poder das trevas sobre a minha história. Mas se existe iniquidade, houve pecado sobre pecado, sobre pecado, sobre pecado dos antepassados, e eu fui gerada, eu nasci na terra. Eu já nasci, eu já tenho uma carga, e aquilo eu cresci desde o ventre com os conceitos daquela iniquidade como se fosse boa. Para romper, igreja, eu preciso de palavra com unção. Palavra com revelação. Teologia não muda a vida de ninguém. Conhecimento não muda a vida de ninguém. Existe conhecimento com revelação. Palavra movida pelo Espírito que gera vida no meu interior e muda de dentro para fora a minha cultura. E eu preciso disso na minha vida. Senão eu não vou chegar no propósito. Gente, Satanás se tornou, pela sua desobediência, se tornou o príncipe desse mundo. A Bíblia diz que ele é o príncipe da potestade do ar. Por que no ar? Satanás foi expulso dos céus. No lugar que ele habitava nos céus, ele não tem mais espaço. Ele não pode estar aqui na terra. Eu não posso andar na rua e me bater assim, me encostar num Satanás, num demônio. Por quê? Eles não têm corpo. Eles não habitam diretamente, eles habitam nos ares. Imagina, tiveram que morar nos ares porque não tem lugar para eles. E nós que damos autoridade. Você precisa de ter um conceito no seu coração. Em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus. Você é de Deus? Amém? Quem aqui é de Deus? Amém? Quem já entregou a vida a Jesus? Amém?
Então você é de Deus. Aleluia! Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então eu preciso de fazer uma diferença, igreja. Eu preciso de fazer uma diferença. Aonde estão os meus verdadeiros amigos? Pessoas também conhecem a Deus. Por quê? Porque tem os valores certos. Se você tiver amigos em lugares e pessoas que não conhecem a Deus, eles vão te levar para as trevas com os conceitos que eles têm. Porque são conceitos contrários à palavra de Deus. Os teus amigos precisam de estar na igreja. É aqui, é sua família. Amém? Glória a Deus. Porém, eu disse que as trevas geram a malignidade, gera direito legal, mas o princípio da legalidade de obediência gera bênção. E desobediência gera a maldição. Amém? É muito importante nós termos esses conceitos estabelecidos na nossa vida. E eu quero trazer hoje algo que pode mudar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Quando você abre a palavra de Deus, porque nós sabemos da soberania, foi Deus que formou os céus, foi Deus que formou o mundo. Ele que domina sobre todas as coisas. Riqueza, glória, honra, tudo está nas suas mãos. Mas Ele entregou para nós a vida. E você já pensou o significado do que Jesus fez na terra? Olha, a primeira mensagem que Jesus trouxe para a terra é que Ele trouxe no Sermão do Monte. Amém? Você já imaginou que a mensagem que Jesus trouxe para a terra foi a primeira vez na terra que Deus se manifestou em carne e revelou a sua vontade por voz audível. Você já imaginou que quando ele começou a falar no Sermão do Monte, se nós imaginarmos antes de Mateus 5, foi no Sermão do Monte, Mateus 5, que Jesus começou a trazer a lei para a igreja e para a terra. Antes nós tínhamos a lei como pelos profetas. Pessoas, homens naturais. Mas ele começa o Sermão do Monte. E foi ali que começou o milagre. O próprio Deus veio trazer a lei em voz audível, porque Jesus é Deus, para o homem. Esta é fantástica, esta palavra. Entender esta revelação. E ele trouxe algumas coisas que nós precisamos de compreender. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. E por que é tão importante uma palavra como essa, herdarão a terra? Pode ser que nós estamos sem perceber a importância que Deus dá para o planeta Terra. Nós sempre pensamos que Jesus veio à Terra
para nos ajudar com o objetivo de nós irmos para o céu. Amém. Porque a terra está contaminada pelas trevas e por Satanás. Ele dominou a terra e ele está destruindo a terra. Com tantas coisas que ele tem o direito legal. Mas, quando nós começamos a ver na palavra, nós temos que abrir o entendimento e ver que Deus quer que nós habitemos na terra. E a terra é um bom lugar. Às vezes a gente não se tocou que a terra é um bom lugar. Por que a terra é um presente? Quantas vezes na palavra vem do Senhor uma palavra de bênção para as pessoas, e quando Ele vem trazer uma bênção, Ele diz, herdarão a terra. Uau, que estranho. Essa terra, será que é tão importante? Não está contaminada e destruída? Nos 10 mandamentos, existe um versículo que traz uma promessa grandiosa. Você sabe que é um presente que Deus tem para o homem. Ele disse, Êxodo 26, vou ler 6 e depois o 12. 6 disse, e faço misericórdia até 1000 gerações dos que me amam e dos que guardam os meus mandamentos. O Senhor está falando que existe bênção para aquele que lhe obedece. E isso significa que é de geração em geração, porque Deus deseja que nós criemos uma família e que tenhamos filhos para a eternidade. Vocês estão entendendo? É muito interessante. No versículo 12 diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Uau! Por que é um presente para nós? Que quando nós obedecermos ao Senhor e honrarmos os nossos pais, nós seremos abençoados e teremos longa vida na terra. Por que Deus traz uma palavra como essa? A primeira coisa que a gente pensa é, o negócio é a gente cumprir com tudo para ir para o céu logo. Porque no céu vai ser maravilhoso. É assim que a gente primeiro pensa. Mas o que Deus está querendo trazer para nós? Que nós precisamos de mudar os nossos conceitos? A paixão de Deus é que cada um de nós herdemos a terra. Quando Deus chamou Abraão, ele virou para Abraão e disse uma palavra. Uai, por que Deus ia falar algo assim? Olha para frente, olha para o lado, olha para o outro, olha para todos os lugares. Eis que te digo, eu vou te chamar e eu te darei toda a terra que você vê com os olhos. Significa que todas as vezes que somos abençoados, o Senhor vem com uma palavra que seremos abençoados porque teremos a terra. Uau! É demais da conta. A principal paixão de Deus é ver o reino de Deus vindo sobre a terra. Ele ensinou isso na oração. Ele disse, Pai nosso que estais nos céus. Ele disse que a gente tem que santificado seja o teu nome. O que ele queria que acontecesse? Que o reino de Deus viesse e abençoasse a terra. Eu falo isso tantas vezes, igreja, e eu tenho que dizer, nós somos o sal da terra e a luz do mundo.
Você está aqui na terra e tem um plano e um propósito para você estar aqui na terra. Nós vemos tantos grupos cristãos, isso aconteceu em muitos lugares do mundo, né? Nos Estados Unidos, teve grupos e grupos que, por causa que existia dentro das igrejas frieza e uma vida não muito correta, segundo a palavra de Deus, grupos que disseram, nós queremos nos santificar, nós queremos nos limpar, nós queremos nos santificar, e grupos que se isolaram e montaram uma colônia de pessoas que se diziam crentes e começaram a viver isoladamente em vários lugares e disseram, assim nós não iremos ser contaminados pelo mundo. Gente, quando a igreja Assembleia de Deus foi gerada, eles fizeram grande concentração e vários grupos isolados em vários lugares isolados vieram. Eu quero dizer, a igreja não tem o papel de se isolar desse mundo. Se o propósito de Deus fosse que nós centrássemos a nossa vida dentro da igreja, então nós poderíamos se converter, depois que converter, mata alguém aí, sei lá como, morre, e todo mundo vai para o céu, porque se a gente não pode ser contaminado pelo mundo, então não tem sentido da gente estar nesse mundo. Então, vamos embora. A gente já está salvo, né? A gente já se converteu, né? Então não tem sentido da gente estar na terra. Vamos para os céus. Aleluia. Não! Nós temos uma paixão de irmos aos céus. Mas a paixão que Deus tem é que Ele quer trazer os céus para a terra. E nós precisamos abrir os nossos ouvidos e entendimentos para ver aquilo que Deus está desejando cumprir. Quando Deus diz que vamos herdar a terra, o seu primeiro propósito é ver o reino dele sobre a terra. A paixão de Deus, desde o início, é trazer o reino de Deus para a terra. Quando diz, vocês herdarão a terra, a igreja, tem o seu valor. Por quê? Daria a terra a nós se não estivesse um valor muito grande. O planeta Terra. Pensa bem, vamos pensar numa coisa. A terra é muito importante. Se você começar a sair por essa porta e começar a andar, você vai ver, e pega um carro e começa a andar na estrada, você vai ver montanhas, você vai ver matas, você vai ver o mar, você vai ver lugares extraordinários. Se você começar a analisar, eu tenho na minha casa um livro que é os animais que tem sobre a terra. O livro é tão grosso. E eu pensei, gente, tem quantos tipos de aves? Tem quantos tipos de roedores? Tem quantos tipos de animais sobre a terra? Será que Deus fez tudo isso? E nós vamos desprezar tudo o que Deus fez? Qual foi o propósito inicial quando Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden? O homem era para usufruir das bênçãos de ter todos os seres, usufruir da natureza, das plantas, das flores, dos animais e de tudo o que tem sobre a terra. Uau! Eu quero que você pense e comece a analisar que o propósito de Deus é que você seja feliz na terra. Satanás tomou posse, ele é posseiro. Satanás é posseiro.
Ele tomou posse do que não é dele e ele tem o desejo, como acha que é o dono, de destruir. Ele deseja tirar de nós o conceito de que a terra é um presente de Deus para as nossas vidas. Vocês estão entendendo que eu estou querendo ir longe? A Bíblia diz: os justos herdarão a terra. Os humildes herdarão a terra. A Bíblia diz: as boas pessoas herdarão a terra. Em Apocalipse diz que a nova Jerusalém vem e volta e desce sobre a terra. Quando Deus diz uma nova terra, um novo céu, porquanto a glória dos dois juntos significa no milênio, igreja. Não temos noção do que vai acontecer. Nós vamos ser reis e sacerdotes. Nós vamos habitar na terra. Deus vai tirar o inso e Satanás vai ser preso em lugares. Nós vamos usufruir de todas as maravilhas que Deus criou para nós. É sobre a terra. É nessa linda terra. Depois de linda, vamos usufruir da beleza da terra. Não é fantástico o que Deus tem? O que Deus vai fazer? Em nome de Jesus. Nós temos que ter, eu quero que nesta noite você saia daqui com os olhos abertos, com o coração olhando para a natureza e aprendendo a adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e agradecer por todas as maravilhas. Eu moro na minha casa, eu digo para vocês, eu tenho algumas experiências diferentes. O Espírito Santo, ele vai gerar o nosso espírito. E às vezes eu falo: Deus, que lindo. Eu abro a porta dos fundos da minha casa, tem muitas árvores. E eu ouço o som. Há um som das plantas adorando o nome do Senhor. Gente, é tão fantástico. O que é essa natureza? Tudo que foi criado foi para você e para mim. O diabo quer que nós desprezemos a terra. Não. Mas Jesus, ele trouxe uma palavra. Ele quer nos dar esta terra como herança enquanto nós estivermos na terra. Por que ele diz que é feliz aquele que tem vinda longa? Ninguém nasceu para morrer. Primeiro, nós não nascemos para morrer. Nós só morremos por causa do pecado. Porque quando o homem pecou, houve uma maldição que veio sobre a raça humana. Por isso que a gente tem tanta tristeza, porque há uma separação quando alguém morre e tudo. Mas é que assim, a bênção que Deus tem para o homem é muito maior do que a morte. Mas a bênção é uma morte. A morte é uma bênção. Como assim? Tem gente, mas eu perdi minha mãe, eu estou sofrendo. Eu perdi meu tio, eu estou sofrendo. Minha mãe foi embora. A gente pensa na morte como uma desgraça. Ela pode ser uma desgraça, mas a morte pode ser uma bênção. Sabia disso? Como assim? Quando houve o pecado, o corpo do homem passou a ter um tempo de vida limitado, certo? Naquela época, alguns viveram 900 anos. Depois foi diminuído, quando houve o dilúvio, o tempo de vida passou para 120 anos. Não tem mais, depois do dilúvio, não tem ninguém que viveu mais do que 700, 800 anos.
E depois, devido ao pecado, a palavra de Deus diz que o tempo de vida de homem vai ser 70 e 80, e para aqueles que tiverem longa vida, viverão um pouco mais. Mas foi diminuído mais uma vez o tempo de vida do homem. Isso por causa da maldição. Mas, presta atenção, eu não quero mais que ninguém que está ouvindo esta palavra possa pensar, quando perde um ente querido, que a sua vida acabou. Eu sou libertadora, trabalho com libertação. Eu já vi pessoas que morreram parentes e disseram: eu quero morrer junto, a minha vida acabou, não existe mais solução. Eu já vi isso acontecer. Nós temos que trabalhar com aquelas vidas, porque elas passam a ficar aprisionadas espiritualmente. Você vai mudar o seu conceito hoje, em nome de Jesus. Deixa eu explicar uma coisa. O propósito de Deus é que todo ser humano vivesse para sempre. O pecado impediu com que o homem vivesse para sempre. Por isso que a gente tem esse sentimento. Porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver para sempre. Amém? Mas, por causa do pecado, Deus abreviou o tempo de vida da raça humana. Vamos lá. Vamos trazer o entendimento. Esse corpo começa a se desintegrar, a envelhecer, os órgãos começam a perder as habilidades e começam a apodrecer até a morte. A Bíblia fala que quando o homem morre, o corpo volta para o pó, mas o espírito volta para Deus que o deu. Por que nós precisamos de morrer? Será que Deus não poderia ser maravilhoso e perfeito apesar de ter cometido pecado, dar a oportunidade para o homem continuar vivendo na terra e ser feliz? Eu não quero viver na terra do jeito que eu sou, do jeito que eu estou. Porque quando o homem pecou, o DNA de Satanás ficou no ser humano. O DNA de Satanás gera pecado. E nós, em todo o tempo que estamos na terra, nós precisamos saber que o DNA de Satanás nunca será arrancado do homem na terra. Nós podemos nos converter, podemos aceitar a Jesus, mas enquanto vivermos, nós vamos pecar. E vamos ter desejo do pecado, porque o DNA está dentro de nós. Pela fé, nós recebemos a Jesus Cristo. A nossa vida foi transformada. E o nosso espírito precisa de crescer. Para que temos que dar alimento para o espírito, para ele dominar. É dominar os desejos da carne e da nossa alma. Senão, nós andamos segundo o príncipe desse mundo, Satanás e seus demônios. Nós temos que entender, quando alguém morre, ele já decidiu o seu destino. O que significa? Nós estamos na terra com o maior objetivo de todos. Você não está na terra para casar, para ter filhos, para trabalhar, para fazer dinheiro, para viver por qualquer coisa. Nós estamos na terra com o objetivo de porque Deus vai gerar em nós a possibilidade. Eu vou tomar uma decisão, vou andar com Deus. Eu vou tomar uma decisão, vou negar a Deus e andar pelos meus prazeres e pela minha vontade. Tem gente que antes de Cristo tinha sonhos. Como quando eu me converti, se você se converteu, você tem que pegar os teus sonhos.
Entregar a Deus. Eu sei de gente que tinha sonhos antes de Cristo, se converteu e sempre falava naqueles sonhos. Eu quero isso. Eu quero isso. Tipo, eu quero aqui. Eu quero ir para os Estados Unidos. Eu quero ir para os Estados Unidos, mas se converteu. Eu quero ir para os Estados Unidos. Nunca colocou os sonhos que ele tinha diante da presença de Deus. Foi fazendo todas as coisas, mas esse sonho eu não entrego. Sabe o que aconteceu? Deus fez grandes coisas. Recebeu muitas bênçãos. Na hora H, diz, eu vou para os Estados Unidos. Aí eu disse, mas espera aí. Você não está vendo que Deus abriu portas e coisas grandes aconteceram na sua vida? Mas eu vou para os Estados Unidos. Eu já orei. Você orou o quê? Ou é o sonho antes de Cristo? Vocês estão entendendo? Eu tenho que pegar os sonhos que eu tinha e colocar no altar. Deus, isso era meu sonho, isso era meu sonho. Ele diz, agrada-te do Senhor. Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele não vai te colocar no lugar que você quer. Ele vai te colocar no lugar que Ele quer. Se você quiser. Porque se você não quiser, você vai seguir os sonhos antes de Cristo. Pega os sonhos antes de Cristo e entrega diante de Deus. Deus, esse é meu sonho, esse é meu sonho. Mas você está disposto? Porque se Deus tem alguma coisa para você, Ele tem mais do que aquilo que você sonhou. E às vezes o teu sonho foi movido por coisas humanas. E por valores, por situações que você passou na sua história. Mas agora você tem Cristo, Deus vai abrir portas que você não imagina. Tá, vamos lá. Agora vamos entender. Quando alguém morre, já está decidido o futuro. Como assim? Ninguém vai morrer na terra sem ter tido a oportunidade de decidir se ele quer andar com Deus ou se ele quer andar com Satanás. Não importa se ele está no meio dos índios, no meio do mato, de um povo inculto, de um povo cheio de idolatria. Deus sempre vai falar com o homem. Porque Ele é Deus. E a pessoa vai ter que decidir se ela deseja Deus ou se ela deseja Satanás. Quando alguém morre, queridos, está decidido. Aquele que decidiu mal vai para o inferno. A Bíblia diz que o inferno foi criado para os demônios. Mas aqueles que querem andar com Satanás não tem solução, não tem lugar específico. Vai para o inferno para ser torturado, vai virar comida de demônios no inferno. Mas aquele que teve uma experiência com Deus, e ele entregou a vida dele para Jesus, quando ele morrer, ele vai para Deus e para o céu. Agora eu digo, por que a morte pode ser uma grande bênção? Porque muitas pessoas ficam magoadas e tristes quando perdem os seus entes queridos. Eu vou ficar magoada e triste se eu souber que o meu querido ou a pessoa que morreu não decidiu por Cristo. Eu sei que ela não tem mais jeito e ela vai para o inferno eternamente. Mas aquele que se decidiu por Cristo, a morte dele é uma grande conquista. Porque ele vai para a eternidade. E ele vai agora receber um corpo glorificado, uma vida nova, e ele vai receber o DNA de Deus, e vai ser arrancado dele o DNA de Satanás. A partir de agora ele nunca mais peca, e ele vai poder andar e viver com Deus, e trabalhar. Tem gente que pensa que quando for para o céu, vai ficar todo mundo assim, aleluia, glória a Deus, o tempo todo só louvando. Alguns são chamados para adorar.
Mas na eternidade nós somos criadores, queridos, como Deus. Não temos noção dos planos e dos projetos que Deus tem para a raça humana, porque nós somos o docinho de coco de Deus, a menina dos olhos de Deus. Na eternidade a gente vai trabalhar tanto, a gente vai criar tantas coisas, porque somos criadores, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós vamos voltar a ser como era no início, nós vamos criar, trabalhar. Quem sabe nós vamos levar os planetas todos a terem vida, milhares de seres diferentes. Não sei, pode ser que não é daqui, pode ser, mas que nós vamos trabalhar porque somos criadores e Deus quer. Quando nós sairmos da terra, significa aquele que é servo de Deus, significa que ele venceu, que ele conquistou. Alguns vão sair antes do tempo. Eu sei de pessoas que morreram com 10, com 20, com 35 anos. Bem, o propósito de Deus não é que ninguém possa morrer com 35 anos. O propósito de Deus para todos os homens é que morra velho. Quem morreu antes, houve algo que foi interceptado. Um direito legal, alguma coisa que foi interceptado e impediu com que ele cumprisse com o plano de Deus para a terra. E as bênçãos de Deus é que nós possamos viver na terra muitos anos e sermos felizes, cheios de saúde e abençoados. Vocês estão entendendo? Quando você vê alguém falecendo, você vai dizer: glória a Deus, o tempo dele acabou, eu posso sentir falta. Se ele for de Deus, você sabe que na eternidade você o verá. Mas se ele não for de Deus, você não tem mais o que fazer. Ele teve oportunidade e ele decidiu o futuro dele. Então, quando a gente vai para o enterro, alguma coisa, a gente tem que ter um tipo de atitude diferente. Eu não tenho mais que orar por aqueles que são mortos. Aqueles que morreram, não existe mais nada para fazer com eles, já foi decidido. Mas eu tenho que aproveitar a oportunidade e levar os seus familiares e as pessoas que estão vivas para terem uma experiência para Jesus, para que o destino deles não seja o inferno, mas que seja a eternidade. O propósito de Deus é ter glória de Deus em toda a terra. Então, o prêmio, o presente de Deus é viver anos, muitos anos na terra. Porque tudo que Deus fala é terra, te dou prêmio, você será abençoado, você viverá muito. Então significa, gente, que a gente tem que começar a valorizar a terra que nós habitamos. Agora, não é querer esse negócio de isolamento, né? Não. Eu quero dizer, você é servo de Deus e você tem um plano de Deus. Cada um vai ser 100% ministro de Deus. Como assim? Mas eu sou professor. Você vai estar dentro de uma escola para você mudar e salgar aquela escola. Você trabalha em outra área na terra. Você trabalha no governo. Nós precisamos de servos de Deus no governo. Amém? O que significa sal? Sal, lá no início, no Velho Testamento, no Novo, no passado não tinha geladeira. O sal era o preservador. Não tinha como segurar os alimentos, eles logo ficavam estragados. Então, eles punham sal e seguravam eles de pendurado em algum lugar. Sal é o que traz a continuidade. Nós somos preservadores de nossa sociedade. Você é o sal da luz, sal e a luz do mundo. Não é para nós ficarmos isolados. Nós temos que entrar em todas as áreas da sociedade. Aonde você não levar o servo de Deus, vai apodrecer.
E quando apodrecer, porque ele diz assim: se o sal se tornar insípido, para que presta, senão para ser pisado pelos homens? Aqui está dizendo, nós somos os preservadores de nossa sociedade. Eu quero que você esteja numa loja, eu quero que você esteja num restaurante, eu quero que você esteja num hotel, eu quero que você esteja no governo, eu quero que você esteja lá fora, na mídia, trabalhando na sociedade, porque aonde você está, Deus está te levando para você salgar o seu ambiente e impedir com que as desgraças aconteçam na sua empresa. Você está entendendo? Se nós não formos para o governo, vai apodrecer. E vamos ser pisoteados. Se nós não cumprirmos na economia, com servos de Deus estando lá dentro, vai apodrecer. E vai pisotear. Satanás vai tomar lugar. Por isso que o diabo não quer que nós estejamos em outros lugares. Deus tem propósitos para você e para mim. Nós estamos aqui nessa região e nós temos que ir para todos os cantos dessa cidade e temos que ter gente representante em todos os departamentos para salgar, para trazer através da minha conduta, através da minha vida, através do meu testemunho, trazer o reino de Deus para a terra. Sou eu que mudo a história do ambiente aonde estou. Tem gente que diz: eu não vou trabalhar naquela loja, aquele dono é místico, é bruxo, é feiticeiro. Eu quero te dizer então, para que você está vivo? Este lugar é horrível. Glória a Deus. Porque é exatamente nos lugares ruins, contaminados, que o servo de Deus precisa estar. Para quê? Mudar a história da terra. Mudar a vida das pessoas que trabalham. Tem que ter gente no hospital. Tem que ter gente no governo. Tem que ter servos de Deus em todas as áreas. E eu quero que você possa assumir hoje o teu lugar. Porque o teu chamado, alguns têm chamado, eu tenho chamado para ser apóstola, para ser aquela que trabalha no ministério. Alguns têm chamado para o ministério, porque para auxiliar e abençoar aqueles que têm chamado em outras áreas. Porque, igreja, nós não temos que ficar trancados e pensar: se não for perfeito, eu não posso trabalhar neste lugar. Não, é nos lugares imperfeitos é que eu tenho que ir. E eu vou lá para mudar o patrão, o colega, as pessoas que andam lá. Então você vai fazer diferença. Quem quer fazer diferença, diga aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, eu vou pedir para você ficar em pé. Agora você está entendendo? Agora você está entendendo que você tem um chamado. Amém? Nós queremos aqui todas as profissões. Queremos cabeleireiro, pedreiro, carpinteiro, eletricista. Vocês estão me entendendo? Quem trabalha num banco, ele vai fazer a diferença. Às vezes as pessoas chegam no banco angustiadas e tensas. E com a tua postura, você vai acalmar aquela pessoa ali. Você vai salgar ela. Alguns trabalham numa fruteira, numa loja. Quando a pessoa chega insegura, você vai trazer segurança. E você pode falar de Jesus em todos os lugares. Nós somos chamados para ser evangelistas. Eu preciso de saber: este lugar tem pacto, este lugar é contaminado, este lugar não cumpre com os princípios de Deus. Eu chego lá. Eu não faço o que eles fazem. Eu não concordo. Eu faço algo diferente do que eles fazem. Vocês estão me entendendo? E eu não... se eles estão falando porcaria,
eu fico calado. E na minha oportunidade, eles vão falar: você é diferente. Pode me ajudar? Toda a terra está clamando por ajuda. As pessoas estão precisando de outras que as conforte, que as orientem. Todo mundo está perdido na terra, mas aquele que é servo de Deus, ele entra em todos os lugares e eles mudam a história da vida das pessoas pelo teu testemunho. Faça a diferença. Mas, servo de Deus, tu não chega e faz o que eles fazem. Tem gente que vai trabalhar na escola. Tem gente que vai trabalhar no emprego. Não importa, sabe o que você precisa de fazer? Em nome de Jesus, ser a testemunha. Não vai chegar no teu emprego e reclamar porque o patrão faz isso, porque o colega faz aquilo, porque é tudo tão difícil. Deixa isso para os incrédulos. Você vai entender, eles não conhecem a Deus. Eles não conhecem, eles vão dar fruto dentro do que eles podem. Você vai chegar e vai dar testemunho de vida sem entrar naquilo, nas fofocas, nas reclamações. Você vai ser o exemplo de Cristo na terra, em nome de Jesus. A terra abençoada, abençoada por Deus. Louvado seja o Senhor, porque eu estou vivo. Eu falei muita coisa importante. E eu gostaria que você vivesse a vida de Cristo. Agora eu quero te dizer, você está disposto a entregar a sua vida para cumprir com propósito? Então, faça uma coisa. Levanta a mão e ora comigo assim: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor me escolheu. O Senhor escolheu que eu nascesse. E o Senhor me preparou para eu ser a tua testemunha nesta terra. Pai, me capacita, em nome de Jesus. Eu quero cumprir com o que o Senhor tem para mim nesta terra, em nome de Jesus. Perdão quando eu agi errado, reclamei, zombei, falei mal, julguei aqueles que não conhecem Jesus. Eles não podem dar os mesmos frutos que eu dou. Eles precisam do amor de Deus. Pai, me ajuda a ter entendimento e visão de que eu sou o sal da terra, a luz do mundo, e sou preservador do teu propósito neste lugar. Aleluia! Eu vou orar por você. Levanta a mão. Pai, aqui está a tua igreja. Eu quero dizer, em nome de Jesus, derrama das tuas bênçãos. Capacita cada um no seu ciclo de ação, que possa louvar e ser abençoado. E levar o sangue de Jesus, o sal da terra e a luz do mundo. Faça a diferença nessa terra. Eu profetizo essa vitória agora. Muito obrigada, porque estamos vivos. E ainda podemos fazer. Se você precisa de que Deus te capacite, levanta a mão e fala assim: Pai, me capacite. Eu não consigo. Eu preciso de Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Pai, escreve meu nome no livro da vida. Muda a minha história. Eu quero um novo tempo. Eu quero ser o sal da terra e a luz do mundo. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas e glorifica o nome do Senhor. Alabarabaias. Aleluia. E nós vamos agora Deus abençoe a você que está conosco. Em nome de Jesus.